Bom dia, povo abençoado de Deus. Estou eu aqui meditando na palavra. Estou aqui em Juízes 16. Como é uma luta grande para ler a palavra, tudo, né, que eu quero dizer. Porque eu li 2 vezes, essa é a terceira vez que eu quero ler tudo e tá difícil. Né? Eu leio a palavra todo dia, mas a sequência da leitura, né, para terminar, já era para ter terminado. Aí estou aqui meditando em Juízes e vendo aqui o que aconteceu com Sansão, né? Juízes 16. E ali ele foi nazireu de nascença. O anjo apareceu para a mãe, disse que não era para comer coisa impura, imunda, e não beber bebidas fortes. E ela cumpriu o que o anjo falou, e ali Deus foi com Sansão e entregou uma autoridade, uma força sobrenatural para Sansão. E Sansão cumpriu algumas coisas, mas pôs tudo a perder, né? Ali por causa de Dalila, né? E a primeira mulher também estava como Dalila também, né? A primeira esposa dele também querendo descobrir o segredo, o que ele tinha, qual era o mistério, né? A primeira mulher também tentou também descobrir. Mas ali Dalila que fez o que fez pelo povo, estava do lado do povo dela, né? Do que do lado de Sansão. E ele na cegueira, como acontece com muitos de nós, comigo mesma, na cegueira a gente acaba tomando decisões erradas, precipitadas e age pela emoção. Pra gente nunca estar agindo pela emoção e pelo sentimento, né? Que as nossas orações sejam pedindo para Deus nos libertar de nós mesmos, das nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses e vontades, né? Que a gente venha se libertar dos nossos próprios interesses e vontades. Aí tem hora que a gente pensa assim, você vive aqui na terra e não vive nada da terra, é difícil, né? Poucas coisas que a gente ainda tira proveito. Uma comida que a gente gosta, talvez um passeio que é apropriado e que a gente gosta, estar bem com a família, mas é difícil estar bem com a família, como diz a própria palavra, os nossos inimigos são da nossa casa, é pai, mãe, como diz lá, é a nora, é a filha, a sogra, são os nossos próprios inimigos. Por quê? No meu caso, um exemplo, ainda não estão com Jesus, não têm o conhecimento que o cristão tem, porque todo mundo diz, eu sou de Jesus, eu estou com Jesus. Minha mãe fala isso o tempo todo. Ela crê que existe Deus e que Deus é poderoso, tem medo do poder de Deus, tem temor, né, do poder de Deus, mas não tem entendimento do que é ter uma vida santa, não tem entendimento do mal, não tem conhecimento do mal, né? De por onde o mal entra, as portas que são abertas através de televisão, através da internet, através daquilo que a gente está assistindo, do que os nossos olhos estão vendo, né? São janelas que a gente abre para o inimigo e a pessoa não tem esse entendimento. E muitos cristãos, né? Cristãos também não têm esse entendimento.
das janelas, das portas que se abrem através daquilo que a gente vê, daquilo que os nossos olhos estão vendo, né? E aí eu lembrando disso aqui que aconteceu com Sansão, Deus entrega tanta coisa pra gente, coisas maravilhosas, preciosas, que aí nem aqueles filmes de super-herói que a gente assiste não chega aos pés. Deus dá autoridade e poder, poder da palavra que sai da nossa boca, poder da palavra que sai na hora da oração. Deus dá autoridade. Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração do ungido, e muitas vezes a gente joga isso tudo fora por causa da vontade própria nossa, da nossa própria vontade, E é difícil a gente lutar contra as nossas próprias vontades. E quando a gente está ganhando ali, vencendo nossa carne, chega a um estágio que não que está definido ou que pode não acontecer, mas a gente já está tão segura e morta naquilo que a gente já está numa certeza, sabe, assim, que dificilmente, não que seja impossível, mas dificilmente você vai regredir ou voltar atrás em certas coisas, né? Que você já aprendeu que não pode fazer, que não pode praticar, né? E eu fiz isso também aqui de Sansão, né? Quando eu estava grávida da minha filha, eu já tinha feito um jejum de carne de 1 ano. Fiquei 1 ano sem comer carne e o próprio Deus colocou isso no meu coração e eu achava que era de mim mesma. Aí depois ele usou uma pessoa para falar que foi ele que pôs no meu coração esse jejum da carne. E aí depois, quando eu fiquei grávida, eu senti de fazer de novo. Acho que eu estava lendo essa palavra aqui, que a maioria dos meus jejum eu faço a partir de quando eu estou lendo a palavra, né? Eu vejo esse jejum aqui, eu falei, a primeira vez lá de Esther, né? Os 3 dias de Esther de jejum, foi ali a primeira vez. Eu lendo Esther, falei, eu vou fazer também. Ali lendo Esther, né? E aí depois, lendo Sansão, eu acho que eu estava grávida, não me lembro agora, eu devia estar grávida. E aí eu pensei, eu vou fazer também, não vou comer carne na gravidez. E aí eu não comi carne durante a gravidez, bebê já não bebia, que eu era evangélica já, né? E fiquei sem cortar o cabelo da minha filha pelo menos até os 7 anos, porque depois o cabelo fica esquisito, né? Se você não dá uma paradinha no bichinho, começa a cair, ficar fraco, ralo, ruim. Tem que dar uma paradinha. É igual planta, né? Você tem que podar para ela ficar um pouquinho mais forte, né? Então, acho que não é pecado dar uma paradinha, né? Nas pontas, não deixar curto. A Bíblia diz que não pode ficar, o rosto tem que estar coberto, o cabelo. É porque agora eu não estou me recordando aqui onde está escrito, mas acho que é lá em Coríntios, que fala dessas coisas, né? Não pode o rosto, o cabelo ser mais curto do que o rosto, porque não pode ficar um corte, acho que masculino, né? O cabelo tem que estar cobrindo o formato do rosto ali. Tem uma parte que fala isso, né? E é bom, e o cabelo é como véu, então acho que o cabelo tem que estar tipo um comprimento de véu, né? Por aqui, ou mais comprido, para a cintura, né? Então é legal isso, acho legal isso. E aí, voltando no assunto aqui de Sansão, né? Aí eu fiz com a minha filha isso. Aí a partir dos 7 eu comecei a cortar o cabelo dela. A parar, né? Aí ela mesma não gosta hoje do cabelo curto, né? Ela não gosta. Ela pegou o hábito de gostar mais comprido. E aí eu meditando aqui nessa palavra, eu pensei, veio na mente Paulo, lá em Filipenses 1, quando ele diz viver
é viver para Cristo e morrer é lucro, né? Aí a gente vive e ao mesmo tempo a gente está morto em muitas coisas, né? Muitas coisas. Para viver em Cristo a gente tem que fazer muita renúncia e morrer para muita coisa, para muita coisa. E aí muitas vezes a gente acaba até ficando triste. Por isso aí às vezes a gente fica até pensando, né? Tanto faz morrer ou viver, que na verdade quando chegar a hora não tem para onde escapar também, né? Não tem para onde a gente escapar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente não pode tirar a mão do arado, voltar para trás e também ter uma vida santa, né? Hoje a minha amiga postou ali no grupo das visitas que a gente tem que ter uma vida santa, e é verdade. Uma vida santa. E é difícil, às vezes você está em casa, às vezes eu sinto assim que eu envergonho a Cristo quando eu altero minha voz. Tem hora que a minha filha altera a voz dela, porque não quer obedecer. Os adolescentes, criança hoje em dia estão mais difíceis de lidar do que a nossa geração, do que as gerações passadas, né? Estão mais difíceis de obedecer e da gente lidar com as crianças hoje. E como diz a palavra, o mundo estão aí, uns dando-se em casamento, crianças tendo os filhos, né? E como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo tivesse normal, né? E cada vez mais as coisas estão se estreitando. É porque é o sonho, né? Quem nunca casou quer casar. É um sonho, é um desejo que já nasce dentro da gente, né? Com essa vontade de ter família, de casar, de procriar, né? E é um desejo, né, que o ser humano tem e que busca e que quer, né? Então, enquanto existir o mundo, creio eu que vão ter as pessoas com esses desejos. Vão se diminuindo, creio que diminuiu muito, né? Diminuiu muito a partir dos acontecimentos, das coisas, né, que vão se estreitando, mas que o mundo ainda continua e que a gente tem que ter fé, nunca perder a nossa fé, buscar estar se fortalecendo sempre no Senhor e na palavra do Senhor, né? Buscando sempre e se fortalecendo a cada dia na palavra e vendo que aqui muitos passaram por coisas como a gente tem passado. E a gente tem uma visão como a de Paulo. Paulo era sábio, né? Tem uma visão como a de Paulo. Paulo era sábio. E nós somos vistos como soldados de Cristo, né? Se a gente tiver essa visão que a gente é soldado, a gente está sempre em guerra, em batalhas, a gente não esmorece. Tem os dias ali mais fracos, os dias mais fortes, mas sempre com Cristo, sempre na mesma posição, sem sair da guarda, né? Tem os dias de fraqueza, mas que a gente não saia da guarda. E essa é a palavra que eu tenho para hoje. A paz do Senhor Jesus e um bom dia. Glória a Deus. Aleluia.